A pirâmide de Maslow, ou hierarquia das necessidades de Maslow. Vamos falar hoje das 5 grandes necessidades humanas, pensadas por Maslow. E interessante, inicialmente ele não pensou na pirâmide. A pirâmide foi pensada por outra pessoa depois, que fez essa adaptação e ficou muito bom, e foi o que pegou. Esse é um modelo, teoria da motivação humana, né? Muito utilizado, muito difundido e que fala de 5 grandes necessidades. Vamos ver hoje quais são essas 5 necessidades e como aplicar também um pouco delas no nosso dia a dia. As 5 grandes necessidades são necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, necessidades sociais, necessidades de estima e de autorrealização. Essas grandes necessidades, normalmente elas são pensadas em grupos, e temos 3 grandes grupos. Temos as necessidades básicas ou as necessidades primárias. Sem elas é impossível pensar nas outras. São as necessidades fisiológicas e necessidades de segurança. A gente tem também as necessidades secundárias, que são, ou psicológicas também, são as sociais e de estima. E a gente tem as necessidades também de realização pessoal, né, de autorrealização. Então, vamos lá para as necessidades. Essas necessidades de Maslow, elas são pensadas na forma como uma pirâmide, porque as necessidades mais inferiores são a base, são a sustentação para as necessidades superiores. E a ideia é que a gente consiga, digamos, progredir para a próxima necessidade à medida que a necessidade anterior foi satisfeita de alguma maneira, de forma suficiente. Então, a primeira necessidade é a necessidade fisiológica. E assim como a necessidade de segurança, é a necessidade primária, a necessidade básica. Então, necessidade fisiológica é a necessidade que nós temos de comida, sede, sono, respiração. E como são necessidades fisiológicas, por exemplo, a gente consegue sentir um pouco de sede, mas quando a gente consegue sentir muita sede, isso impede você de pensar em qualquer coisa. Eu tenho um sonho. Você não tem um sonho, agora você quer beber água, acabou. Se você não está com saúde, você não tem outro sonho. Se você não tem saúde, o seu único sonho é ter saúde. Então a necessidade fisiológica são aquelas necessidades que, se não satisfeitas, elas bloqueiam qualquer outras. Então elas são a base mesmo de sustentação da pirâmide. Então a necessidade fisiológica são essas que eu falei, como comida, sono e outras mais. Necessidades também que nós temos de segurança. Também é uma necessidade básica, também é uma necessidade primária. Porque apesar de que a gente consiga, vamos supor que você esteja alimentado, dormiu bem, então seu sono está ok, você não está com sede, tranquilo. Então você está com suas necessidades ali fisiológicas, entre outras também fisiológicas, depende de alguns exemplos. Você está com elas satisfeitas. Só que se você está em um lugar que você não se sente seguro, você não consegue se concentrar. Você não vai pensar em sentar ali para fazer alguma coisa. Não, você vai procurar um lugar para fugir. Algum lugar para você se sentir segurança. Então essa necessidade de segurança, ela é muito íntima do ser humano. E ela também é uma base para que outras necessidades possam aflorar. Então a primeira necessidade é fisiológica, que é a primária. A segunda, a segurança também, que é uma necessidade muito básica também, muito primária, porque para a gente pensar em outras necessidades, a nossa necessidade de segurança. E aqui não é só segurança física também segurança psicológica também, segurança emocional também. Então, quando a gente não tem essas necessidades de segurança supridas de alguma maneira, elas impedem a gente de pensar nas próximas necessidades, né? Prosseguir na hierarquia, na pirâmide. Então, essas são as necessidades básicas. As necessidades secundárias ou psicológicas são a próxima necessidade são as sociais. As necessidades sociais é aquela que a gente tem de se relacionar com pessoas, de criar laços, de se sentir pertencente a algum grupo de alguma maneira. Então, a necessidade que nós temos de nos relacionar são as necessidades sociais. Como era a necessidade secundária, normalmente elas vêm depois de supridas aquelas 2 primeiras, de fisiológicas e segurança. Depois das necessidades sociais supridas, ou seja, que depois a gente consegue ali, se relacionar com as pessoas, criar laços, se pertencente de alguma maneira, a gente tem as necessidades de estima. Essas de estima, a gente já percebe que ela é um pouco a mais além da social. Não apenas interagir, se relacionar, ter amigos e tudo mais. É se sentir digno, se sentir bem, se sentir respeitado, se sentir apreciado. E isso é ser respeitado tanto por si mesmo, quanto ser respeitado pelos outros ali também, naquele grupo em que está também. Então a gente já percebe que a necessidade de estima, ela está um degrau acima da necessidade social. E olha que interessante, pensando como pirâmide, a necessidade nossa de estima
ela vem depois de suprir a nossa necessidade social. Então, a gente vê como, como essa necessidade de estima, que é a quarta necessidade. E a última necessidade, ao topo da pirâmide, ou a cereja do bolo, é a necessidade de autorrealização, que é a necessidade que a gente tem de crescimento, de desenvolvimento dos anseios mais profundos que nós temos. E normalmente essa necessidade ela é aflorada, a gente consegue pensar em autorrealização depois que as outras 4 necessidades anteriores estão supridas. Então, a gente viu, eu já vi histórias de pessoas que às vezes estavam em grandes momentos e de repente a pessoa muda e vai fazer outras coisas. Porque naquele momento aquelas 4 necessidades dela estavam supridas. Só que agora ela está indo em busca de satisfazer a próxima grande necessidade, que é a necessidade de autorrealização. Normalmente essa necessidade de autorrealização ela está ligada também à inovação, à criatividade. Porque quando nós vamos em busca de realizar nossos anseios mais profundos, nossos desejos mais profundos, então, essa é a hierarquia das necessidades de Maslow, ou a pirâmide de Maslow, e a ideia é que a gente consiga realmente olhar para a nossa vida de uma maneira geral e ver e conseguir perceber cada uma dessas necessidades. Primeiro, necessidades fisiológicas precisam ser supridas de alguma maneira. Então é importante a gente ter, suprir essas necessidades. Depois, necessidade de segurança. Precisamos suprir a necessidade de se sentir seguro emocionalmente, se sentir seguro fisicamente, se sentir seguro emocionalmente, psicologicamente também. E aí a gente vai para as necessidades também sociais, necessidades de estima também. E com essas necessidades supridas, normalmente a gente pode pensar em suprir a próxima grande necessidade, que é a necessidade de autorrealização. É interessante que, lógico, que ao longo da vida, em alguns momentos, umas vão estar sendo supridas, outras não vão estar. Mas a ideia é que a gente consiga progredir para a próxima à medida que a anterior foi suprida. Essa é a teoria de Maslow. E ela é bem interessante mesmo, porque a gente consegue olhar as nossas necessidades como pirâmides. Realmente, partindo das básicas, para as mais essenciais, para as outras superiores. Essas são as 5 grandes necessidades da teoria de Maslow.